esse processo de expiação que leva à visão, que leva à iluminação, ele é intensamente pessoal. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Separação e a expiação, as origens da separação. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente na qual nada era necessário. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu Espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para tua alegria em criar o que é perfeito. Porque o processo de expiação que leva ao despertar, ele é uma escolha individual. Mesmo em uma instituição religiosa, onde todos estão trabalhando com esse propósito e estão lá, às vezes reclusos, fora do mundo com esse propósito, mesmo assim, esse processo de expiação que leva à visão, que leva à iluminação, ele é intensamente pessoal. Ele é indizível, não pode ser dito a outra pessoa o que é, então não tem como passar, transmitir isto para outras pessoas. O que as pessoas que alcançam essa luz, elas se unem a essa rede de mentes para motivar as pessoas a irem nessa direção. Só que isso depende de quanto as pessoas estão envolvidas com as ilusões materiais que o mundo oferece, porque enquanto você estiver envolvido
nesses objetivos, colocando a fé na matéria, você não vai conseguir se descolar dessas coisas. E vai manter a ilusão de que esse mundo material é que é. E então você não consegue iluminar a mente para despertar. Por isso que o mundo nunca experimentou nessa dimensão um despertar geral, porque isso é muito individual devido à liberdade que Deus nos dá, mesmo quando fazemos coisas equivocadas, nós temos plena e total liberdade, e essa liberdade é inclusive para escolhermos o momento em que queremos voltar. E as coisas do mundo, elas nos prendem muito, fica muito preso às ilusões. Provavelmente isso vai acontecer quando tiverem 2 ou 3 sobrando aqui, daí talvez Adão e Eva de novo. Aí, bom, agora só falta vocês, aí 2 ou 3, então vamos, porque não tem mais o que fazer aqui. Mas enquanto tiver toda esse circo, esse parque de diversões nos atraindo com seus brinquedos que nos iludem, para mantermos a permanência de nossa fé focada nas coisas do mundo, é um ou outro que vai. Não é que sejam poucos, são muitos. Mas diante da quantidade de pessoas que nós temos aqui, o percentual é pequeno. Mas se formos verificar, tem muitas pessoas todos os dias que alcançam, mas num nível global, dificilmente vai acontecer. Eu escutei isso ontem ainda. Que o planeta está em transição. E que quem é bom vai para a 5ª dimensão e quem não é vai ficar aqui mesmo. Aí eu tive que explicar o que é a 5ª dimensão. E essa conversa, ela ocorre, acho que sempre. São os falsos profetas, e a Bíblia até alerta, né, para os falsos profetas, porque eles profetizam, começam às vezes, eu vi muitas vezes isso, porque alguém canalizou a Nossa Senhora, e aí começa a transcrever: queridos irmãos que estão aí nesse planeta, muito amados que vocês são, só que vocês estão... e coloca a diferença. Eu vim aqui para ajudar vocês, né? Eu estou aqui vindo num plano mais evoluído para ajudá-los. Você vê que Jesus nunca falou isso. Todas as colocações dele eu sou igual a você, somos irmãos. O que nos diferencia, ele diz, é o que nós temos, né? A diferença, ele diz, é que ele não tem nada, ele não tem um carro, não tem investimentos para cuidar, para administrar, ele não tem riquezas, ele não tem ilusões a respeito do que está aqui, nós ainda temos. Então ele não tem nada disso, né? Essa é a única diferença. E nos convoca para nos juntarmos a ele, nesse plano
da expiação para alcançarmos o mesmo nível, para irmos nessa direção. Mas não tem isso de transição planetária. Isso, eu já ouvi isso de tantas profecias, de que o mundo vai acabar no ano 2000, depois no ano 2012, depois no ano... E daqui a pouco vai ter de novo. Porque esses profetas, eles somem quando a profecia não acontece, e ainda dão uma desculpa que só não aconteceu porque eles rezaram muito para não acontecer a profecia que eles fizeram. Agora, se é uma profecia, é porque vai acontecer, né? E aí, quando não acontece, ele diz: graças a mim que rezei muito para dar mais uma chance para ti. Isso não é coisa de Deus, né? Isso é coisa que vem do ego. Eu lembro que no ano 2000 eu conheci pessoas que venderam tudo que tinham e foram para Alto Paraíso de Goiás. E pessoas do mundo inteiro estavam lá. Porque lá era o único lugar do planeta que ia se salvar da grande catástrofe. Teve gente que ficou um ano depois, até o ano 2001, para começar a voltar para casa de novo. Até tinha uma pessoa que frequentava muito lá a livraria, que ele disse que quando ele comprou o terreno lá, ele pagou uns 800 mil reais. E depois que a catástrofe não aconteceu, eles estavam vendendo o terreno por 2 mil reais, esses que pagaram 800 mil, 500 mil, e ninguém queria comprar. E se ele não conseguia, ele estava querendo doar o terreno e ninguém queria, porque ele não ia mais morar lá. Mas se estava no nome dele, ele tinha que pagar impostos. E aí não sabia o que fazer. Porque ele tinha comprado uma coisa que hoje não valia nada, e menos ainda, porque quem assumisse aquilo ia ter que ficar pagando impostos. Depois teve uma previsão de um grupo aí também, de que o mar ia subir 40 metros e ia acontecer naquele mês, no mês seguinte. Mas era um segredo, porque só poucos privilegiados podiam se salvar da inundação. Isso ia acontecer em Florianópolis, que a ilha ia afundar. E aí, uma pessoa que participou lá com a gente muito dos cursos, mas depois tinha saído, ela veio me dizer: olha, Jorge, vocês merecem ser avisados, isso está em segredo absoluto, só quem está no grupo, porque ela foi para um outro grupo, está sabendo, né? E esse grupo, inclusive, tinha livros editados lá que estavam em consignação lá na livraria, né? Mas ninguém pode saber, para não causar pânico, e só nós, os privilegiados, é que estamos sabendo. Mas eu acho que você tem que ser avisado para você largar tudo, vender e sair também. Se vocês venderam tudo, sim, nós vendemos tudo, estamos indo embora. No dia seguinte veio o rapaz que era responsável pela consignação dos livros: olha, lá o pessoal do grupo mandou recolher os livros que estão consignados, eu posso pegar? Ele pode, é bom levar mesmo, que é para não molhar, né? Ele ficou me olhando. Eu não disse que eu sabia. Ora, então essas previsões de catástrofes, de fim do mundo, de que alguns vão ser elevados para um outro plano, isso não existe. Isso são pessoas, eu acho, eu não sei de onde que eles tiram isso. Eu acho que são interpretações equivocadas que eles fazem de alguma leitura, de alguma coisa. Mas não. Catástrofes sempre aconteceram. O planeta ele é suscetível. Um terremoto aqui, uma tsunami lá, vulcões. Isso faz parte do planeta. Isso acontece. Secas, enchentes, isso está sempre acontecendo por todo lado, né?
Mas não um nível global de fim do mundo, não. Isso não tem nada que diga que isso vai acontecer. E nem que isso aconteça sem que haja catástrofe, sem que haja nada, porque agora já estão dizendo, não vai ter catástrofe, só vai ter uma evolução, que as pessoas evoluídas, aquelas que me seguem, vão ser salvas e vão ser elevadas à 5ª dimensão. Isso que eu ouvi esses dias, eu perguntei para a pessoa se ela sabia o que era a 5ª dimensão. E que o nosso planeta é considerado planeta de 3ª dimensão, ou o mundo das formas. Porque aqui tudo tem largura, altura e profundidade. E tudo tem forma, e todas as formas têm largura, altura e profundidade. Tudo que nós percebemos, sem nenhuma exceção, tem 3 dimensões. Se vocês olharem para aquelas figuras egípcias, de 5, 6 mil anos atrás, parece que eles não conseguiam perceber 3 dimensões, só 2. Eles não tinham profundidade. Então talvez aconteceu uma ampliação da percepção para ver as formas em 3 dimensões. Provavelmente com a construção da pirâmide, não sei como aconteceu isso exatamente, né? Mas, pelo que eu aprendi, a 4ª dimensão, se aqui é a 3ª, a Igreja Católica chama de purgatório. Algumas instituições chamam de astral. É o mesmo lugar. Existe, mas lá não tem formas. Formas densas. Não tem materialidade. Tem uma percepção de uma imagem que é uma projeção, mas não tem materialidade física. É o purgatório, a 4ª dimensão. E a 5ª dimensão é aquilo que vocês já ouviram falar, os quintos dos infernos. Essa é a 5ª dimensão. Depois vem a 6ª dimensão, que é onde estão os anjos e santos. A 7ª dimensão, vocês já ouviram falar muito em 7º céu, que é onde está a dimensão do amor puro, que é o Cristo, ou cristalino, ou crístico. E depois tem a 8ª dimensão, que é onde Deus nos aguarda. As pessoas, elas se deixam iludir por essa ideia de que eu sou melhor que tu, por isso eu vou ser elevado a uma outra dimensão. Quem pensa isso, que um é melhor ou mais que o outro, já está vendo diferença. Quem vê diferença é o ego. E a casa do ego é essa dimensão mesmo, essa 5ª. Está tudo nos conformes, só que as pessoas se deixam iludir que isso é uma dimensão mais elevada, que nós estamos na 3ª, eles vão alcançar a 5ª dimensão. Não vá, Maria, não vá. Isso é pessoal e individual, por isso que vocês veem umas pessoas que estão mais amorosas, outras estão menos, mas não porque elas merecem menos, é porque elas não escolheram mais. É como os escolhidos, né? Escolhidos são aqueles que escolhem. Deus não escolhe ninguém. Como que Deus ia escolher eu e você não? Ah, porque o Jorge é mais bonito. É. Mas eu acho que não, mas bonito eu sou. Mas você também é. Então, vejam, ele não vai escolher, não tem critério em Deus para fazer escolha diferenciada. Só se Deus pegasse os critérios do ego. O que é mais bonito, o que é mais alto, o que é mais
que tem olho azul, o que tem olho castanho, o que tem olho cor-de-rosa, esses tu escolhe, os outros não. Isso são critérios mundanos. Em Deus não há critérios, Ele não vê diferenças, Ele nos vê todos iguais, como um só filho, sem nenhuma diferença entre qualquer um de nós. E nos dá liberdade para voltarmos a hora que quisermos. Pode sair e voltar a hora que quiser. Tem total liberdade, quando você escolher. Mas essa escolha em massa, eu acho que não. Realmente não tem nenhum relato. Então, desconsideremos essas profecias. Elas não têm fundamento em nada. E elas se desfazem quando deixam de acontecer nas datas previstas. Eles vão marcar uma data, eles marcaram 2000, já tinha muitas datas. Antes do ano 2000 já tinha gente profetizando. Mas o ano 2000 foi um ápice. Depois de 2012 começaram de novo muito forte. E quando estava aquela coisa do ano 2000, eu me lembro que eu fui convidado para uma entrevista na televisão, e convidaram para uma entrevista lá com outras pessoas também. Então, estavam dizendo que ia acontecer uma grande catástrofe, que poucas pessoas iam se salvar, que não sei o quê. Eu disse, tá bom. E eu não vou sair daqui, eu disse. Mas aonde você vai estar no dia 2 do ano 2000? Eu vou estar longe daqui, diga. Provavelmente sim. E quando você vai voltar? Provavelmente vai demorar, até isso tudo ser esquecido. Porque isso não tem fundamento em nada. Isso não pode vir de Deus. Tudo que bota uma diferença, que uns vão e os outros não, isso não é coisa de Deus. Até o nosso curso de milagres, ele diz que todos vão, não tem um só que não vai voltar. Quando ele quiser. Mas todos juntos também, como ele diz aqui, também não deve acontecer. Porque senão se tiraria liberdade. Amanhã todo mundo em fila aqui para ir para o céu. Não, mas eu quero ficar aqui. Não tem essa não. Todo mundo em fila, vamos todo mundo para o céu. Acabou o sonho. Mas e a minha liberdade de escolher se eu quero sonhar ou não? Pois é. É assim, não tem fundamento algum. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente no qual nada era necessário. O que é o jardim do Éden? Quando fomos a primeira vez ao Egito, eu escutei esse nome, Éden. E tinham lá Eden Fruits. O que é Éden? Éden, Adão. E o que é o jardim do Éden? Para mim, o jardim do Éden é uma memória que todos nós temos e que associamos essa ideia ao paraíso, ou ao céu, ou antes de estarmos aqui, antes da separação. E que todos nós queremos reconstituir aqui. Então, como seria o meu jardim do Éden? Bom, para começar, uma casinha com árvores floridas, um jardim cheio de flores, com pássaros cantando, uma grama bem verde, talvez o som do mar, muitas árvores frutíferas, tudo colorido, uma casinha muito linda. Isso, para eu morar, isso seria um jardim.
a minha ideia de paraíso, a minha ideia de jardim do Éden. Por isso que a ideia de que quando Adão caiu, ele tinha muito forte essa lembrança e começou a tentar reconstituir a ideia desse jardim, de um lugar maravilhoso, de paz, de calma e de alegria. Mas como tudo aqui não é eterno, então vem aí as ilusões, as desilusões, e aí nós nos desiludimos de uma coisa e nos iludimos com outra. Mas não deixamos de querer nos iludirmos. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Então, se você escolher fazer o que não é verdadeiro, não tens que dar ouvido ao que não é verdade. Mas se você der ouvido ao que não é verdadeiro, você vai escolher fazer aquilo. Então, essa simbologia da separação de Adão, vejam, tinha a tal da árvore que era maçã e que era considerada árvore proibida. Ora, no céu não tem árvore no céu. Não tem. Você já viu uma árvore em cima de uma nuvem? Não tem. Não tem nada, não tem árvores no céu. A macieira é símbolo do fruto da terra. Não é que era proibido, porque Deus não proíbe nada. Mas talvez o fruto da terra era aquele que a gente não deveria experimentar. Porque experimentou, se prendeu àquilo. É como a gente diz para uma pessoa, não começa a fumar, porque senão depois vai ser difícil você largar. Eu comecei a fumar muito jovem, era menino ainda. Porque apareciam as propagandas de cigarro, que era uma coisa espetacular. Então estava lá, quem fuma, e tinha as marcas, eu me lembro, Hollywood faz sucesso. Quem fuma Calton é um raro prazer. Então o que a gente quer? Prazeres raros, sucessos. Depois tinha alguém que... aí ia, né? Cada marca de cigarro colava uma ilusão. Então a gente de fato queria consumir, não era nem o cigarro, era a ilusão de que se eu consumisse aquilo eu ia fazer sucesso, eu ia ter prazeres no mundo, eu ia ter liberdade. Tinha uma que era liberdade, ia ter liberdade, a outra ia ter... E tudo sempre misturado com riqueza, né? Nas imagens. Um ambiente de muita riqueza, de andar de asa delta, de surfar nas ondas do Caribe, de tudo com uma ideia de que tudo geraria uma riqueza material e que você nem precisaria mais trabalhar. Você podia ficar voando de asa delta, você podia ficar surfando nas ondas do Caribe, você podia ficar... morar em mansões espetaculares, era tudo assim. É claro que o menino vai querer aquilo. Aí comecei a fumar. E para soltar isso depois? É isso, parece muito difícil depois você conseguir soltar o cigarro. Eu lembro que eu morei um tempo em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e as pessoas lá, eu tinha lá uns 17, 20 anos nessa época, né? As pessoas lá já estavam fumando, fazendo grupinho para consumir droga, coca e não sei mais o que, e maconha, e me convidavam. Eu disse, não vou. Eu fumo, eu dizia para eles, eu fumo cigarro, e eu não consigo soltar isso. Imagina se eu experimentar maconha, aí eu não saio nunca mais.
ou outra droga qualquer. Nunca mais eu não consigo deixar o cigarro. Ah, mas para mim não. Para mim o cigarro já é uma droga poderosa que eu não consigo sair dele. Se eu ficar sem cigarro de madrugada, eu saio a pé andando pela cidade para ver se acho um lugar aberto para comprar cigarro. Sou capaz de andar 10 quilômetros para comprar cigarro, no meio da madrugada. Isso é muito ridículo, gente. O que isso faz? Né? O que o vício faz? Então, jamais que eu vou experimentar droga. E por fim eu deixei com uma simples decisão. A partir de agora eu não vou fumar mais. E não queimei os cigarros que estavam lá no maço de cigarro. Deixei lá em casa. Estavam lá. Só não fumei. E quando eu tomei essa decisão, a vontade que eu tinha de fumar, ou o vício, ou a dependência química do cigarro, deixaram de existir naquele momento que eu tomei essa decisão. Assim. Muito simplesmente. Assim. E nunca mais eu tive vontade de fumar. A dependência química deixou de existir. Não precisei usar nada para substituir o cigarro. Nada de nada de nada. Coisa nenhuma. Vejam como a nossa mente é poderosa. Vejam como a nossa mente utiliza o corpo para obter a ilusão de um prazer. Adão deve ter entrado numa dessa. Não vá comer a maçã. E a cobra, o que é? A cobra representa, entre outras coisas, tem a representação da medicina também, né? Mas representa a energia sexual. E aí que conta uma história da Eva, da cobra, da maçã, do Adão. É para mostrar como essa energia, que também é energia que vem dos chakras inferiores, dos desejos, não só da energia sexual, como de todos os desejos que nós temos pelas coisas materiais também. E isso é simbólico. Mas é a melhor maneira que eu entendo que conseguiram colocar lá na Bíblia, no livro do Gênesis, e que se torna tão fácil de entender como pode ter acontecido a separação. É como acontece a separação de um casal que está muito feliz. Só não pode comer a maçã lá fora. E aí a pessoa vai. E aí tem aquela energia que é a energia da serpente. E a pessoa se deixa envolver e come a maçã fora de casa. Pronto. Separou. Aconteceu a separação. Então é fácil de entender isso. Aquilo parecia uma historinha. Mas ela é tão fácil de entender quando a gente consegue compreender como acontece uma separação e por que nós estamos aqui, qual a nossa função. É fazer laboratório para entender como o que está embaixo aquilo que está em cima. O que quer dizer com o que está embaixo é igual ao que está em cima? Nós aprendemos no laboratório físico, com matéria física, sólida. Uma vez que nós compreendemos como funciona, é só fazer a transcendência. Agora, por analogia, você dá um salto. Então é isso, é assim que acontece. Então tudo que temos aqui é laboratório, é instrumento de aprendizado para a mente. O nosso corpo físico tem essa função e todos os corpos físicos, animados e inanimados também.
de aprendermos como funcionam as coisas aqui para darmos o salto transcendental com a mente para entendermos o que está além. Agora fica fácil entender como é essa separação que tanto fala. Que história é essa de Adão, de Eva, da serpente, da maçã? Como essa história de barro foi feito Adão? Pois o corpo de Adão não é de barro? É. O meu também. Tudo que eu como não é feito de barro? É. A maçã é o fruto do barro. Você planta uma semente no barro, nasce uma maçã e você come. Tudo se transforma. O barro se transforma em maçã, o barro se transforma em trigo, o trigo se transforma em farinha, a farinha se transforma em pão. Tudo com que você alimenta o corpo tem como matriz o barro. Então, de barro foi feito Adão. Adão é o nome do corpo. O nome que se dá ao corpo, que se identifica ao corpo, não você. O nome que você tem é o nome do seu corpo. Esse não é o seu nome. É como identificamos os corpos. Como que eu sei que você é Maria, que você é João? Pela aparência física do corpo. Mas isso é a aparência física, e o corpo não é você. É o que você tem, por isso você diz o meu corpo. E Deus lhe soprou a vida, isso está no livro do Gênesis. O sopro da vida é a mente, é a alma, é o espírito. E o corpo pode se desfazer, ele volta ao pó, porque tudo volta à sua origem. Assim como a maçã, assim como o alface, assim como a árvore, tudo que é feito de pó volta ao pó, os corpos físicos também. E você que é espírito, volta para o espírito. Assim como a mente pertence ao espírito, o espírito pertence a Deus. Não pertence no sentido de é dono, mas pertence àquele lugar. Não que Deus seja um lugar, ou o Espírito seja um lugar, mas é uma questão de lá é a casa, o meu lar, e eu pertenço aonde está o meu lar. Nesse sentido, não que o Espírito é meu dono, que a mente é meu dono, que o Espírito é dono da mente, e Deus é dono do Espírito, não tem esse sentido de pertencer como propriedade, mas de pertencimento como lugar de origem. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão, e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito.
e não para escolher ilusões. Então, quando eu escolho ilusões, eu não estou usando meu livre-arbítrio. Seria isso? Não, você está perdendo ele. Porque quando eu escolho uma ilusão, eu fico presa àquela ilusão. E aí eu não tenho liberdade para arbitrar mais nada. Não existe o livre-arbítrio, na verdade, na medida em que escolhe, não está relacionado à ilusão. Escolheu uma ilusão, você se envolveu com ela, tem que se julgar impedido. Não se declarar impedido. Você não tem uma capacidade de arbitrar mais coisa nenhuma. Perdeu. É verdade, até no nível das ilusões pode ser, se a gente se envolve com alguma coisa, a gente já não consegue mais ter discernimento, nem mesmo na ilusão. Nada. Fica tudo confuso. Fica tudo difuso. A gente já perde essa liberdade de arbitrar, né? Que é faz parte da criação. Que você tem liberdade para criar. Digo, tens até essa liberdade para escolher ilusões, mas aí você troca, você perde o livre-arbítrio. Bem interessante. Mestre, nós ainda estamos em sono profundo? Quando você vai dormir, você sonha e depois acorda, né? Mas o despertar é nesse sentido transcendental. Então enquanto nós estamos sonhando com um iPhone novo, estamos sonhando. Isso faz parte do sonho, de ter um iPhone, de ter um carro, de ter coisas materiais, de ter prestígio, de ter reconhecimento, de ter status, de ter todas essas características que são do mundo, relativas ao mundo. Isso tudo é sonho. Isso não vale nada, né? Porque que diferença vai fazer daqui 100 anos se você tinha um carro ou se você não tinha? Se você tinha prestígio ou se você não tinha? Se você tinha status ou se você não tinha? Se você tinha dinheiro ou se você não tinha? Nada. Isso não vai mais significar nada. De fato, não significa agora. Mas como agora nós estamos dentro do sonho, nós achamos que sim, tudo isso tem significado. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, eu quero ter prestígio, eu quero ter status, eu quero enfim, ter riquezas, ter poder, ter controle das coisas. Isso é coisa do sonho. Então enquanto ainda estamos assim, ainda estamos sonhando. Eu hoje vi umas citações interessantes lá do Mujica, lá do Uruguai, que ele ficou conhecido como o presidente mais pobre de todo o mundo. Que ele vivia num sítio que uma vez umas uruguaias passaram por lá, e eu perguntei aí, como é que vai o presidente Mujica, que recém tinha sido eleito, eles me disseram, olha, ele mora lá num sítio, o difícil é a gente chegar lá e saber quem é o porco e quem é o Mujica, que está tudo misturado lá no sítio onde ele mora. E ele se dizia totalmente ateu, que não acreditava em Deus, que essa vida aqui era uma experiência de moléculas, uma fantástica experiência das moléculas. Ele atribuía a essa vida.
E não tinha Deus no vocabulário dele, dizer assim, né? Mas ele tinha, no entanto, ele falava muito do amor. E o amor é de Deus, né? Então, ao mesmo tempo que negava, ele ensinava, porque ele dizia que ele não precisava de nada, para não ficar preso a nada. Porque ele não queria nada que pudesse prendê-lo. Porque quanto mais coisas você tem, mais você está preso a elas. E ele parece que só tinha um guarda-costas, e ele não foi morar no Palácio Presidencial, ele foi morar lá no sítio que ele já tinha, onde ele criava porcos, galinhas e plantava flores. E ele não queria mais nada do que aquilo. Ele tinha um Fusca velho, que ele ia para casa e voltava com aquele Fusca. E um único guarda-costas. Bom, ele dizia que o importante era o amor. Muito interessante o que eu ouvi do Uriel, chama, acho que podcast, né? Botou na internet. Ariel Palacios. Esse é, Ariel Palacios. É. Eu conheci ele numa oportunidade, Raquel, eu conhecemos ele em Buenos Aires numa oportunidade. Uma pessoa muito gentil, muito educada, muito interessante. Ele acha que faz... Ele nasceu no Paraná, ele é brasileiro e foi para a Argentina muito jovem. É, porque quando nós conversamos com ele, nós conhecemos ele num restaurante, né? Nós estávamos num restaurante, estava frio, a gente pediu um chocolate quente. E aí, eles trouxeram um leite com uma barra de chocolate. Uma xícara de leite com uma barra de chocolate. Eu já não sabia o que fazer com aquilo. Que aqui o chocolate quente vem pronto. Aí ele percebeu, ele estava na mesa ao lado, estava num almoço lá com uma pessoa falando, né? Aí ele disse, com licença, e se apresentou. É que eu estou morando na Argentina aqui há muitos anos, então eu sei como as coisas funcionam. Vocês me permitem que eu lhe mostre como é que funciona? Aqui chama submarino. Aí você joga a barra de chocolate dentro do leite quente, ele se dissolve, você mexe e você tem o chocolate quente. E ele que fez essa reportagem, ele tá no, se vocês procurarem na internet, é O Assunto. Fala sobre, olha, é muito interessante a vida desse rapaz do Mujica, ele tem citações que são assim filosóficas, que parece que ele leu o Curso em Milagres, no entanto ele nega tudo, né? Diz que Deus não tem. Mas eu acho que teve uma vida assim, nesse sentido, bem interessante de se observar o que ele dizia. Ele tinha uns diálogos muito interessantes. Tinha sabedoria, pelo menos ele tinha. Então, na semana passada você achou bem interessante que você citou a oração do Pai Nosso. Então, quando ele fala do Pai Nosso, não nos deixais cair em tentação, essa tentação são as ilusões, né? É. E são uma tentação, não são? Sim. Olha como são. A gente passa numa loja e vê alguma coisa interessante, mas o que é a tentação? Não é que você não possa ter a coisa. Tá? Você pode ter todas as coisas materiais, não faz diferença isso. Tá? Você pode ter tudo. Ter um carro bom, ter uma casa boa, ter uma casa com um jardim do Éden. O que você não pode, a tentação não é o objeto, uma coisa, é a ilusão de que aquilo vai te dar felicidade. Essa é a tentação. Ficar preso, né, a isso. Aí você fica preso naquilo. Escravo disso, né? É. Eu não sei se eu já comentei aqui mais de 15 vezes, né? Mas vou comentar de novo. Meus pais eram católicos
E a minha mãe vivia me oferecendo lá para o padre, né, que tinha casa paroquial. Se precisar qualquer ajuda, aí o Jorge está à disposição, aí varrer o pátio, qualquer coisa que precisar, o Jorge vai lá. E eu ia, né, ia alegremente, né, porque meus pais me fizeram parecer que aquilo era uma coisa boa que eu estava fazendo. Como era uma coisa boa, eu ia com alegria sempre que precisava, né. E aí, às vezes, eles me convidavam para almoçar. O padre tinha 2 cozinheiras. Morava numa casa de 2 andares, que era a casa paroquial. Na frente tinha uma sala onde ele recebia as pessoas que vinham lá pedir orientação, falar com ele, né? E o resto da casa, embaixo tinha a cozinha, tinha uma sala de jantar, tinha sofá, tinha os quartos das 2 cozinheiras que moravam lá com ele, que era faxineira, cozinheira e não sei, que na verdade não precisava da minha ajuda, mas ele aceitava até porque achava, e o Jorge faz alguma coisa útil, né? E em cima eram as dependências do padre lá, que eu nunca subi lá em cima, mas ali embaixo eu conhecia toda a área debaixo da casa, né? E aí, quando eu ia lá ajudar, me convidavam para almoçar, fica para almoçar. E olha, a comida do padre era diferente da comida lá de casa. E o padre tinha carro, e o padre tinha as coisas mais modernas, daquele tempo da tecnologia, o padre tinha. Eu me lembro que o padre tinha uma filmadora, né, que ainda era aquela filmadora que tinha que revelar o filme, depois vinha o filme dentro de uma lata, ele mandava revelar, acho que era em São Paulo, que ia pelo correio para revelar o filme, voltava, daí ele passava lá num projetor, numa tela que ele tinha, e era um padre bem tecnológico, assim, a gente gostava disso, né? Mas um dia eu fui lá e perguntei para o meu pai, pai, tu fez voto de pobreza? Ele disse, não, quem fez voto de pobreza é o padre, ele tem uma coisa errada aqui. Eu acho que quem fez voto de pobreza foi tu. Tu tem carro? Não. Nossa casa é de 2 andares? Não. Tu tem 2 empregadas? Não. Tu come filé mignon? Não. O que é isso? Você fez voto de pobreza? Não. E aí ele me explicou. Então você faz assim, Jorge, meu pai que me explicou. O padre, ele fica um tempo aqui e depois ele muda para outra paróquia, vem outro padre. Agora você, quando ele mudar, você fica atento. Você vai lá e vê o que ele levou das coisas da casa. Vê se ele leva o carro, não leva. Vê se ele leva as coisas da casa, não leva. Ele leva só os objetos pessoais dele. Então, como o filmador é um objeto pessoal dele, no entanto, ele usa aquilo para atrair as crianças, porque daí nós fazíamos teatro, filme, ele filmava, depois a gente ia lá ver os filmes, né? E eu já era ator, né, de teatro e ator de cinema lá nos filmes, que aquilo ele levou embora, né? A gente não sabe que fim deu, mas aquilo era uma relíquia interessante, que aqui não tinha como fazer cópias também, né? Para deixar, vou ter que mandar uma cópia, não tinha internet, não tinha essa facilidade, ter que mandar um vídeo gravado aqui para você ver, não tinha isso, né? Então isso era uma coisa que não tinha como dar uma cópia para cada um que participou. Então essas coisas pessoais, mesmo que ele utilizava para exercer a atividade dele, isso ele levava, mas as coisas não. E ele não vendia a casa paroquial quando ele ia embora e ficava com o dinheiro. Então, isso é o voto de pobreza. Ele não tem nada pessoal. Nada lhe pertence, de fato. Então, ele pode ter tudo. Ele pode usufruir de tudo sem estar preso às coisas, porque sabe que aquilo não é dele. Então, quando você vai a um hotel, você pode usufruir de todas as coisas que tem lá no hotel. Mas quando você vai embora, você leva alguma coisa? Não. Porque sabe que não é teu. Quando você entra no hotel, você faz um voto de pobreza. Não vou ficar com nada das coisas que tem aqui. Então, esse mundo que nós vivemos, ele é assim.
Você pode usufruir de tudo, pode dispor de todas as coisas. Não é impedido que você tenha nada. Mas você não pode achar que aquilo, ter a ilusão de que aquilo é teu. Você tem a ilusão de que você tem alguma coisa, que aquilo é teu, e que aquilo vai te trazer, a gente compra porque pensa que aquilo vai te trazer alegria, felicidade, né? E fica preso à ilusão. A ilusão é a grande tentação. A ilusão de que se eu tiver isso eu vou ser feliz. Essa é a tentação. É a tentação do cigarro. O que nós compramos não é a coisa material, é a ilusão. Outro dia eu ouvi a propaganda de um carro que estavam vendendo, que eles mostravam o carro, mas o que eles anunciavam é que você, se comprasse aquele carro, você ia se sentir muito poderoso. E as pessoas se sentem muito poderosas quando entram dentro do carro. Por isso que os primeiros carros eram proibidos para mulheres, sabiam? Que mulher não podia dirigir. Porque assim, quando você acelera, você vê, e acelera, né? Tem aquelas motos bem potentes que a pessoa fica, né? Aquilo é o leão rugindo. Aquilo é o rugido do leão. E aí quando você solta o carro, vai! É o poder que você tem. Então era símbolo de masculinidade. E se as mulheres começassem a dirigir carros, elas iam acelerar, elas iam começar a ter essa energia masculina. Então dirigir era permitido somente para homens. Há pouco tempo, 10 anos talvez, a gente esteve no Egito e no Cairo, e o Cairo há 10 anos atrás tinha 18 milhões de habitantes. Uma das maiores cidades do mundo, bem poluída, né? E muitos carros velhos, né? E de repente a gente estava no trânsito com um motorista lá que estava. Então passou uma mulher árabe dirigindo um carro. E aquilo foi um espanto geral. O nosso motorista olhou aquilo e disse, meu Deus, uma mulher no volante, né? Que era uma coisa muito estranha, muito rara, muito difícil. Parecia que ele estava mostrando a única mulher de todo o Cairo que dirigia automóvel. E os outros que observaram também começaram a buzinar, não como reprovação, como aprovação até, né? Mas era uma coisa que chamava muito a atenção. Como que uma mulher está dirigindo um carro? Tinha essa conotação. Por isso que os meninos, eles gostam muito de carros e de motos. Porque quando você acelera, é como está o rugido do leão, aí você se sente muito poderoso. E o empoderamento não era um dos atributos femininos. O empoderamento era um atributo considerado masculino. O carro dava essa sensação, que a mulher ia perder a sua feminilidade se ela começasse a descobrir que ela tinha poder de botar o pé no acelerador e sair andando em velocidade. Isso é uma ilusão muito grande, né? Então eles vendem isso para a gente. É verdade isso? Não é. Mas a gente compra isso mais do que a utilidade que ele tem. Eles não falam da utilidade que o carro tem. Eles não falavam da utilidade que o cigarro tinha, porque de fato ele não tem nenhuma, né? É o contrário. Mas o carro é útil.
né? Mas eles não destacam a utilidade do carro. Isso não vai atrair ninguém. A pessoa, isso eu sei, que dá para ir de carro no mercado, que dá para ir de carro de uma cidade para outra, que dá para ir visitar pessoas com o carro, eu posso usar para trabalhar, grande coisa. Isso não vende o carro. O que vende o carro é a ilusão que você coloca nele. Esses departamentos de marketing são fábricas de ilusões. É isso que vende. E é isso que as pessoas faz as pessoas caírem na tentação. Então você pode ter o carro, mas não pode ter a ilusão. Porque se você tiver ilusão, você deixa o carro lá, quando você volta a porta está amassada, deixou no estacionamento, a porta está amassada, isso vai virar uma tristeza imensa. Um homem que morava numa mansão e tinha um mordomo, ele foi viajar. E ele tinha uma Mercedes. Aí, como ele ia ficar uns 3 dias fora, o mordomo disse, eu vou aproveitar e vou pegar essa Mercedes do patrão aí e vou cair na festa. E foi, né? Quando ele chegou em casa no outro dia, ele foi ver se o carro estava todo direitinho, para passar um paninho no carro, para tirar o pó, ele viu que a porta do lado do carro não estava amassada. Meu Deus, ele entrou em desespero. O que eu vou fazer? Aí levou para um amigo dele que era mecânico. Ele disse, olha, isso aí, para deixar perfeito, isso vai custar caro, não importa quanto custe, mas eu preciso que você faça isso até amanhã. O rapaz lá que fazia esses concertos nem dormiu, passou a noite inteira trabalhando, deixou perfeitinho. Aí deixou o carro lá, tirou o pó, com todo medo, né, que o patrão pudesse ver alguma coisa, mas não dava para perceber nada, que a porta tinha sido amassada. Gastou todas as economias e ainda ficou devendo alguma coisa. Com medo, de olho, né, que o patrão fosse pegar o carro. Aí no outro dia o patrão chegou, quando ele foi pegar o carro, deu uma volta no carro. Meu Deus, o patrão começou a exclamar lá. E o cara, pronto, ele descobriu. Que foi, patrão? Que foi, patrão? Um milagre aconteceu, que antes de viajar eu amassei a porta do carro. Agora está perfeitinho, como se nada tivesse acontecido. É o que dá a fazer coisa errada. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente não podes, nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está a base real para escapares do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois que um profundo sono caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só põe liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Os sonhos têm
porque sonhamos com poder e o poder dos sonhos depois se apodera de nós. Como disse Churchill, nós moldamos as edificações e depois as edificações nos moldam. É como são os condomínios, né? Nós moldamos as edificações e depois nós temos que nos moldar a elas. O que pode, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode fazer, de que jeito é, de que jeito não é, né? E o ego faz isso com a gente. Nós moldamos o nosso ego, a nossa personalidade, e depois o nosso ego nos molda, nos bloqueando da própria alegria, nos prendendo nos pesadelos. Como não é o pesadelo daquele homem que pegou o carro do patrão e percebeu quando chegou que a porta estava amassada. Tudo aquilo que nós colocamos nossa fé, de que é uma coisa material, pode nos trazer alegria, é uma ilusão, é um sonho. E no sonho você pode ter pesadelos. Quem não sonha não tem pesadelo. Tudo isso é o nosso sonho. Por isso ele diz que quando despertarmos, vai ser tal qual quando nós acordamos de um pesadelo, de um sonho, e vamos ver que tudo isso foi uma grande ilusão. Que nos iludimos com todas essas coisas que não significam nada. Na semana que vem eu vou pedir a Raquel para deixar anotado, para repetirmos esse parágrafo. Eu estendo a todos a bênção de Deus, para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.